Bem-vindos ao programa Fisiochat, que é uma parceria do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. Olá! Hoje o nosso tema é a sexualidade na adolescência. É um tema de difícil abordagem e por isso mesmo a gente trouxe uma especialista no assunto. Nós temos aqui a doutora Aline Ambrosio. Bem-vinda, Aline. Obrigada. A doutora Aline, vou falar o currículo dela. Ela é médica, ginecologista, Fez a residência em ginecologia e obstetrícia e o mestrado pela Unifesp. Ela é especialista em sexualidade humana pela USP e é membro da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual. E ela é uma das autoras do livro O Assunto Deve Vir de Casa, que trata justamente desse assunto do sexo na adolescência e de como a gente tem que lidar com isso. Aline, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse para a gente, que você tem a sua formação em ginecologia, e daí o que te levou para esse caminho de tratar desse tema da sexualidade nos adolescentes? Bom, Juliana e Rodrigo, de uns 7, 8 anos para cá, eu comecei a notar uma mudança no comportamento, no início da sexualidade das adolescentes que eu atendia no consultório. Então, começou a haver uma pergunta muito frequente no consultório de: doutora, é comum, é normal a gente tomar dedada? Ou tomar dedada perde a virgindade? E aí eu comecei a notar que isso era um movimento de grande maioria das adolescentes, coisa que não acontecia antes. E na mesma época a gente começou a notar, eu e os outros colegas ginecologistas, um aumento de doença de transmissão sexual e gravidez não planejada em adolescência no consultório. Isso a gente está falando de consultório particular, onde a gente esperaria que um nível sociocultural e com maior informação que esse tipo de coisa, TST e gravidez não planejada, não acontecesse. E com isso eu senti a necessidade de fazer a pós-graduação lá na USP, um curso organizado pela professora Carmita Ábido, que é um curso de 2 anos de terapia sexual, e na mesma época eu senti outra necessidade de me aprofundar nos estudos da psicanálise. Porque eu comecei a notar que não era um despertar na adolescência para a sexualidade, mas sim uma necessidade de se comportar pertencendo ao grupo. Então a adolescente, ela iniciava esse movimento tribal, esse movimento de deixar um menino numa festinha de 12, 13 anos de idade, tocá-la e sair. Daqui a pouco entra outra adolescente, toca e sai. Então esse movimento não era por uma necessidade individual, mas sim, eu estou fazendo porque o meu grupo faz. Entendi. Tá? Então por isso eu comecei a notar que isso era uma construção desde pequenininha, desde criança, do psiquismo dessas adolescentes, com uma falta de identificação com a figura feminina e masculina, uma falta de identificação com os pais, uma falta na formação de valores como ética, moral, civilidade, principalmente na formação da autoestima desse adolescente. Então, quando ele entra nessa fase aí, 12, 13, 14 anos, que o movimento natural do adolescente é se distanciar dos pais e se aproximar de um grupo, ele começa a fazer tudo o que é necessário para se identificar com o grupo. E aí, por isso que começa, com essa falta de pensamento de ação e reação, de consequência dos meus atos, e o adolescente ainda não tem um psiquismo bem preparado e bem formado, porque ele ainda está treinando esse movimento de ação e reação, que é um movimento que, segundo os neuropsicólogos, é um movimento psíquico feito no córtex pré-frontal, que está desenvolvendo exatamente nessa fase. Então, elas começam a se colocar em risco, porque não conseguem fazer esse peso da consequência dos seus atos. Entendi. Eu fiquei bastante curioso, no seu livro, até porque a ideia, só para mostrar para o pessoal de casa, a ideia é falar com os pais, Por que você notou a necessidade, então, de falar com os pais e não diretamente com os adolescentes? Ou vamos pensar até nas escolas, Por que não atingir? Qual foi a ideia de vocês no livro? Então, a ideia é evitar que essa menina chegue na adolescência com essa falta, com esse gap. Entendi. A sensação que dá, e quando eu começava a investigar as meninas que tinham esse comportamento, de como era a infância delas, como que elas se comunicavam com o pai, com os cuidadores, nos primórdios da vida, ali na primeira infância. Era muito falha. Eram meninas, às vezes, deixadas numa companhia do eletrônico ou da babá, ou o dia inteiro na televisão, e pouca troca de informação e de conhecimento com esses pais. Então, hoje em dia, quando eu faço os pré-natais no consultório, eu tenho convidado o casal para, em uma das consultas, eu explicar como que vai se constituindo o psiquismo da criança até o final da adolescência.
para que eles entendam que mesmo nessa correria maluca do dia a dia hoje, a mulher hoje resolveu abraçar o mundo com os braços e com as pernas. Então você tem que ter alta performance como mulher, como profissional e ainda tem que educar, que dá um trabalho enorme. Então eu chamo a atenção que se você não fizer, não precisa ser em quantidade, mas em qualidade de tempo diário, num bate-papo, nem que seja meia hora no dia, na hora do jantar ou depois do jantar, com seus filhos, desde pequenininho, construindo essa identificação dos filhos com os pais e passando esses valores de autoestima, de moral, de ética e até de civilidade, que é um problema grande que a gente vê no país hoje, né? Ninguém se importa com o outro. Né? Não é só na sexualidade, é um contexto geral, né? Sim. Eu cuido do meu e dane-se o outro. Então, se você não passar isso desde criança, a sexualidade, ela faz parte da personalidade de uma pessoa, não é só o ato sexual, é a forma até como ela se coloca na vida. Então, obviamente, se essa pessoa cresce sem autoestima e sem esses valores, ela vai exercer a sua sexualidade de uma maneira que a coloque mais em risco ali na frente. Então, foi por isso que eu comecei a conversar com os pais. É como se fosse uma prevenção mesmo, exatamente, né? O movimento é preventivo mesmo. É preventivo. E você tem alguma dica, Aline, por exemplo, para quem está assistindo, que tem um bebê ou alguém que tem uma criança na primeira infância, entrando na adolescência, de algumas abordagens disso que você está falando, assim, por exemplo... Como é que um pai, quando tem uma criança pequenininha, a figura paterna mesmo, como que ele pode lidar com uma menina? Né? De que maneira pode ser um comportamento positivo nesse sentido? Então, a gente tem que imaginar que o cérebro de qualquer ser humano nasce igual um livrinho em branco e a gente vai escrevendo nele. Então, o seu sistema nervoso central ele vai fazendo caminhos de acordo com os estímulos que essa criança vai recebendo. Ela, no futuro, cada sensação que der aquela sensação assim de familiar, isso aqui eu já conheço, esse estímulo eu já conheço, o cérebro já dá aquela ideia se aquilo é confortável, se é gostoso, se é desconfortável, desagradável. Então, por isso que eu falo que é importante essas primeiras impressões no início da vida. Graças a Deus a gente sabe que o cérebro da gente é plástico, que mesmo na fase adulta, quem já passou toda essa fase de uma maneira mais conturbada, dá para você corrigir dá pra resolver, isso, né? Dá para resolver lá na frente. Mas se a gente puder ir escrevendo esse livro de maneira mais organizada, é melhor. Então, desde o começo, quando a mãe sacia as primeiras pulsões, os primeiros desejos da criança, que são muito simples, que é fome, ficar limpinho, ficar quentinho. Toda vez você fizer isso, prestando atenção no momento... que hoje a gente não faz, parece que as coisas pensando no momento, né? Você está trocando a fralda pensando já na conta que você tem que pagar ou no mercado que você não fez. Você não joga sua atenção para aquilo. Você não joga atenção. Que essa libidinização, segundo as teorias psicanalíticas, mas de uma maneira bem prática, a maneira como a energia que você põe ali naquele momento, cuidando do seu filho, ou na hora do jantar, quando está maiorzinho, você sentando e olhando para ele, não pondo o iPad para enganar a criança, para a criança comer sem perceber o sabor das coisas. Entendi. Né? Cada momento que você tiver com o seu filho tem que ser único, você tem que estar ali. Que hoje em dia está até difundida as técnicas de meditação do mindfulness, que é essa prestar atenção no aqui e agora. O que você outra coisa faz, que eu uso muito no consultório, ensinar o povo a meditar. Né? Porque as pessoas não ficam mais no aqui e agora. Então, quando a criança está na atenção total com aquele pai, ela está entendendo o que é aquela figura masculina. Sim. Que vai ser importante para ela entender o futuro homem que ela vai olhar lá na frente. Ou a mãe, ela vai entendendo o que é uma figura feminina. Sim. Ela vai olhando a interação dos dois. O que é muito importante hoje? Às vezes no consultório, quando eu estou tratando disfunções sexuais no casal, a queixa muito grande é que a doutora ela tem baixo desejo. Hoje em dia, por todo o contexto. Mas às vezes o baixo desejo não é incomum, é porque a criança está no meio da cama do casal. Né? Então, eu falo para os pais, a criança não pode ser a princesinha do papai, que era isso que você estava me perguntando uma dica. A namorada do papai é a mamãe. E essa é a primeira interdição, é o primeiro não que a criança tem que ouvir. A mamãe e o papai são namorados, esse quarto é o lugar do papai e da mamãe, e o seu quarto, o seu lugar é aqui. O papai e a mamãe sempre estão ali para amar você, mas você precisa entender que a mamãe e o papai que são namorados. Você não é a princesa do papai, você é a filha amada do papai e da mamãe. Esses nãos também não são comuns hoje em dia dos pais colocarem, porque é uma sensação, acho que pela ausência dos pais hoje no excesso de trabalho, eles tentam compensar dando coisas. E coisa é um efeito fugaz, né? A criança pegou aquele brinquedo, largou, já não quer mais. Daqui a pouco você dá outra emoção,
segurou, olhou, brincou um pouco, já não quer mais, não preenche. O que preenche é troca afetiva. Sim. Né? Criança também, antes de entrar na adolescência, tem um cérebro que não faz abstração. Para a criança é concreto. O que ele viu é o que aconteceu. Né? Tem até uma coisa que eu vou contar do meu menor. O meu menor, uma vez a gente foi levar, quando tinha perto de uns 3, 4 aninhos, para fazer uma ressonância. E o pai falou para ele que era um exame que ia cortar, fazer em fatias da cabeça. Ele estava bravo no elevador. Ele falou, vocês vão cortar minha cabeça em fatias? Como é que vai grudar de novo? Né? Então a gente tem que lembrar que a criança não faz abstração. Para a criança é tudo concreto. Colocar a criança na cama também, às vezes é um recado de que deitar na cama de um adulto está ok. E isso pode ter outras implicações, porque às vezes ela vai deitar na cama de um outro adulto que coloque ela em risco também. Sim. Né? É uma das coisas que uma das autoras, a Beatriz, que trabalha bastante com pedofilia, com prevenção e orientação de pais, coloca também de maneira bem importante. Tá? Então, o que eu reforço para os pais, larga um pouco essa tecnologia, põe a criança para fazer troca com vocês, ou senta, na hora que tiver uma idade, para assistir um documentário, e depois discute os valores éticos, morais, a civilidade que você pode aprender. Coloca teu filho para ter raciocínio crítico. Esse é um exercício que é bem bacana com os filhos, né? Você coloca lá e fala, o que você achou aí desse episódio do filme? Que lição você tira daí? Então, fazer esse raciocínio crítico vai fazendo depois, a hora que ele chega na fase da adolescência, a parar para pensar, será que eu devo tomar dedada? Será que eu devo ir para a balada e ficar alcoolizado e me colocar em risco de tomar um Boa Noite Cinderela? Que é uma coisa que tem acontecido com bastante frequência, até em mulheres adultos jovens, até a faixa de 25 anos a gente vê com frequência. Então, essa construção toda do psiquismo, de fazer a criança entender papel masculino, feminino, fazer a criança aprender a ouvir não, se frustrar e anda pra frente. Se frustrou, vamos embora. Sim, resolve, né? Resolve isso, resolve o sentimento e anda pra frente. É isso que eu tenho sentido uma falha, uma falta mesmo, um gap. Então esse adolescente chega totalmente sem base, sem contorno emocional. Aline, você consegue relacionar um pouco desses... você disse dos 7, 8 anos para cá, e você conseguiu relacionar com essa tecnologia, com os adolescentes? Eles estão mais se importando se eles vão ter like lá no Instagram, no Facebook, se eles vão ser aceitos, do que com a vida deles mesmo? A vida real, nossa, que não é mil maravilhas a vida de todo mundo, né? Nem dos artistas, nem de ninguém, né? Eu costumo brincar que o Facebook parece a propaganda da Doriana, né? Mais ou menos. Todo mundo tá super feliz. Sim. Eu sabendo, às vezes, a vida de algumas pessoas, alguns amigos ou até pacientes, né? Você acaba virando um confidente, você olha a foto no Facebook e fala, não nossa, combina, não né? condiz Não é a mesma com a pessoa. realidade. Com certeza. E essa necessidade, exatamente, de ficar necessitando que os outros aprovem você, que está colocando esse pessoal em movimento de risco. Né? Então, realmente eu vejo que a tecnologia atrapalhou muito. Existem alguns estudos de neuropsicólogos e neurocientistas que dizem que você não deveria deixar uma criança sozinha com tecnologia, além de meia hora por semana por ano de vida. Nossa, mas acho que ninguém no planeta está seguindo esse... E tem outros estudos que mostram que a criança, quando ela fica ali no eletrônico, a liberação de neurotransmissor é igual ao uso de cocaína. Por isso que ela vai cada vez ficando com maior necessidade. E a gente também, né? Eu estava vendo um estudo também falando desse negócio do like. Cada vez que alguém curte e você fica viciado em ver quem te curtiu. Ou quantas pessoas. Nem importa mais quem são. O importante é o número. É o volume. O volume, né? claro. E você tem liberação de dopamina, uma série de coisas. Então você vicia realmente, né? Sim, mas essa necessidade hoje em dia é de alta performance, né? E mostrar para os outros. Agora, não condiz com o que eu vejo no consultório, porque eu nunca vi tanto adolescente com depressão, com burnout no consultório. Eu nunca tive que encaminhar tanta gente para psicoterapia como eu faço hoje em dia. Que é bem alguma isso. Coisa está errada, né? É uma coisa, uma sensação de recompensa muito fugaz. É superficial, né? Enquanto o que a gente procura de verdade é essa troca gostosa, né? A afetividade de verdade. E daí eu acho que é interessante o que você fala, né? Do cuidado. Então, assim, você tem o seu bebezinho, você vai trocar fralda, troca a fralda, né? Você vai amamentar, amamenta. Você vai buscar, igual eu falo também, eu faço questão de ir buscar na escola e conversar. É um momento, pode ser, mas de você ir, você tirar um pedaço do seu dia e a criança sabe que você está indo lá para ela,
né? Eu acho que isso é muito importante, Sim, né? faz É uma toda dica... a diferença. Tem Faz que toda a fazer, diferença. né? Tem A gente fazer. precisa aprender a ir desligando os cliques, né? Eu falo no consultório para as minhas pacientes, eu falo, você nasceu, a Juliana, por exemplo, você não nasceu fisioterapeuta. Né? Então, primeiro você tem que buscar o que põe a Juliana no equilíbrio. O que é? Fazer yoga, sei lá, fazer artesanato, alguma coisa que te mobilize internamente, né? As famosas pulsões lá, desde bebê. Um né? almoço em família, que seja uma simples assim, fazer o né? jantar para sua família. Claro, que seja mais simples. Que tenha uma energia simples. boa que te... Porque as aí, pulsões, os né? outros eus que te compõem, que é a fisioterapeuta, a esposa, a mãe, tudo, acaba ficando mais equilibrado. Parece que as pessoas estão sempre correndo atrás de alguma coisa. E a gente anda assim mesmo, né? É uma correria. Acho que é um pouco fruto dessa tecnologia toda, dessas mulheres multitarefas mesmo. Uma mulher, acho que mais sobrecarga ainda. Mas a gente tem que tentar achar um equilíbrio, né? Se o adulto não está dando muito conta, imagina o adolescente que está nessa formação, né? Essa turbulência de emoções, de hormônios. Que é o que eu falo para os pais. A criancinha ali está formando, você dando informações, né? E a criança percebendo o que é confortável e o que não é. E ela vai chegar um adulto entendendo que o que é gostoso é aquilo, mesmo que não seja. Tem até um estudo que mostra que crianças que são institucionalizadas, são tiradas dos pais por maus tratos. A hora que você pergunta para a criança, para onde você quer ir? Ele quer voltar para casa onde ele apanhava, onde ele sofria uma série de abusos. Porque ele entendeu que aquilo é ser cuidado. Então, essa responsabilidade de fazer a criança entender e discernir o que é realmente bom para ela e não, é das primeiras impressões no início da vida. Sim. Aí, quando ele chega na adolescência, que ele precisa se distanciar dos pais para ir para o mundo, é a fase que ele ainda está exercitando esse movimento de vou, não vou, vou, não vou. E quem tem que estar lá do lado é pai e mãe. Então não tem jeito. Pariu, você tem que balançar. Você tem que estar lá do lado, porque senão vai crescer, se tornar um adulto com uma série de dificuldades na vida. Não tem outra forma. Ter filhos não é fácil, né? Acho que tem que ser uma decisão pensada mesmo. Né? Muitas vezes é por convenção. Vou ter, né? Acho que tem que pensar Parece realmente. que vai virando um checklist, né? Isso. Casou, vai ter filho. Teve filho, tem que ter o segundo. E tá tudo errado, né? Tá. Você acha que as meninas, ou mesmo os meninos, você acha que a sexualidade está realmente chegando mais precocemente? Pelo que você acompanha no consultório? Então, o desenvolvimento hormonal está um pouquinho mais precoce hoje mesmo, né? Antigamente as meninas menstruavam lá para os 14 e 15, elas estão menstruando. Isso biologicamente está um pouquinho, mas eu acho que está sendo instigado até pela mídia uma precocidade. Então, me lembro quando eu era mãe do meu mais velho, que hoje tem 15, quando ele tinha 6, as meninas já eram sexualizadas. Que as mães levavam para pintar a unha, né? Já fazer essas coisas, arruma o cabelo e alisa o cabelo. A menina já parecia que era moldada para sair igual uma fila da Barbie, né? Todo mundo igual, com cabelo liso, tudo igualzinho. Isso vai sexualizando. Qualquer televisão hoje aberta que você ponha lá às 5 horas da tarde tem um programa falando de sexo e de sexualidade. As músicas, né? As músicas hoje também, o movimento das danças com o movimento de quadril, tudo está sendo mais precoce. Então você acha que é um biológico, mas que tem um reforço comportamental e cultural? Eu acho que tem um reforço no contexto cultural, sim. Tá. Porque quando eu atendo expatriados que têm uma religião, por exemplo, as muçulmanas, elas são menos sexualizadas, né, nessa fase. E como mudar? Ou será que vai uma mudar, sociedade, né? Não é não sei, como mudar a sociedade ou como mudar, pelo menos em casa, como fazer. Eu não sei se você tem essa resposta, tá? De uma forma clara, objetiva. Mas assim, qual o caminho que você trilha ou que você... O que eu digo é assim, você tem que criar o seu filho para que ele tenha autonomia, para que ele consiga fazer as escolhas dele na vida. Não estou falando que tem o certo e o errado, mas que ele escolha sem ficar depois se arrependendo. E não porque os outros acham bonito, Não, né? Exatamente. Então, um trabalho que eu tenho feito no consultório com essas adolescentes, porque essas meninas, quando eu comecei, falei que tomam dedada, elas não se masturbam, quase 100% delas. Então, aí eu tiro a conclusão de que ela ainda não despertou para a sexualidade dela, né? Ela está fazendo aquele movimento só porque o grupo faz. E é o que elas me respondem. Por que você faz? Porque o grupo faz. Então, eu estimulo essas meninas a voltarem-se para si. Então, normalmente eu tenho ensinado as meninas a fazer meditação no consultório, para se perceber, para notar o quanto que é importante ela, em primeiro lugar,
e ensino a masturbação. E tem hoje em dia, como a área da fisio de reabilitação e de fortalecimento do assoalho pélvico ainda é uma coisa muito pouco conhecida na população geral, eu tenho reforçado isso. Né? Tem uma certa resistência ainda das mães para levar, mas eu acho que é o futuro. Você aumentar a autoestima dessa menina, não só na área da sexualidade, mas em tudo, ela vai se colocar na vida lá na frente, profissionalmente, no relacionamento dela, a pessoa dela, e inclusive a parte sexual, ela vai se colocar de uma maneira onde ela seja mais feliz. Então eu tenho estimulado, eu ensino, eu ponho espelhinho para elas se olharem, que normalmente elas nem sabem como elas são lá embaixo. Olha como é a sua vulva, eu mostro onde é o clitóris, ensino o que seria o ponto G, né, que é o ramo do clitóris lá para dentro. E falo para elas que elas têm que se acariciar primeiro. Para deixar um outro acariciá-la, ela primeiro tem que se conhecer. Por que você acha que as mães têm essa resistência? Assim, elas acham que vai estimular ainda mais? Elas acham que é o inverso, talvez? Normalmente acham que é o inverso. Quando a gente conversa em grupos em escola, eles acham que se a gente falar de sexualidade, eu estou estimulando o adolescente a iniciar uma vida sexual. Porque esses pais normalmente não sabem que eles já estão iniciando precocemente. Só que sem responsabilidade. De uma maneira... Sem responsabilidade, sem proteção, né? Estão se colocando em risco. Então, é ao contrário, porque se você aumenta a autoestima, aí esse adolescente vai se colocar, não, eu não preciso fazer isso para pertencer ao grupo. Ou ele vai falar, não quero pertencer a esse grupo, já que não me respeitam, não respeitam a minha colocação. É essa forma que eu vejo. E que eu tenho muitas adolescentes, quando os pais fazem esse caminho que eu estou dizendo, chegam e se colocam mesmo. Porque eu acho que às vezes isso, né? Então, de repente, você falou, leva uma dedada quando é novinha. É uma experiência ruim. Isso marca, né? De repente ela vai ter uma vida sexual ruim porque ela não se conhece, eu acho que é muito sério isso, né? A quantidade de adultos jovens hoje, as mulheres que acho que já começaram nesse movimento 7 até nos últimos 10 anos, estão agora com 25 anos, também eu nunca tinha notado, saindo um pouco aqui do assunto do livro, tanta mulher com disfunção sexual nessa faixa etária. São mulheres que têm dificuldade para obter um orgasmo, uma baixa autoestima, difícil fazer vínculo, porque como não fizeram vínculo direito com os pais, como é que você vai fazer vínculo com o estranho depois? Sim. Então essa necessidade de fazer vínculo e ter um relacionamento saudável com uma outra pessoa é também uma coisa extremamente constante. É que no consultório eu não faço uma consulta assim que a mulher entra e para mim na alopatia é um par de ovários, um par de mamas. Eu puxo um pouco o que a medicina integrativa está tentando trazer, né? Quem entra para mim é a Juliana, não é os ovários e as mamas dela. Então a gente acaba fazendo uma abordagem bem ampla, o que propicia a paciente, que facilita ela ter ela falar, né? Você acha que essa é uma mudança que está ocorrendo na medicina? Porque eu imagino que vocês, gineco, acabam sendo o médico que tem mais contato mais próximo com as meninas, com as adolescentes e, consequentemente, com as mulheres. Você acha que é uma mudança, saindo um pouco dessa coisa muito física para uma abordagem... Muito exame, né? Eu acho que depende do profissional, claro. Mas eu tenho notado um aumento dos colegas que têm tido essa preocupação. Isso é uma coisa que eu tenho desde sempre, mas pela minha convicção de pessoa, porque eu tenho uma formação espiritualista, então eu sempre achei que eu vim fazer medicina para ajudar a vida global daquela mulher, e não para ela vir ali, eu colher um Papa Nicolau e ir embora. Né? Mas eu tenho notado que tem crescido, e agora com o crescimento da medicina integrativa, que fala exatamente, puxa um pouquinho da medicina oriental, que você não tem uma doença, você se deixa ficar doente por desequilíbrio energético. Então aí é necessário você olhar aquela pessoa como um todo para entender o porquê daquela doença, ou o porquê daquele distúrbio, né? Sim. Então eu acho que essa visão tem aumentado, sim. Falar mais de educação do que depois do problema lá na frente, né? Se a gente previne em qualquer área, mas... É mais barato e melhor. Claro. Sim, lógico. Eu estava pensando aqui, né? Então, as meninas que elas fazem para agradar e não para ter um prazer próprio, porque ela quis, ela vai ser uma mulher que de repente vai continuar fazendo para agradar e nunca vai ter o prazer dela, né? Exatamente. É meio que uma consequência, né? A outra coisa que eu trabalho com elas no consultório, desde a adolescência até a mulher adulta, é a assertividade. A mulher, né, tem até uma aula que eu dou em curso para gestantes, que aí os maridos ficam felizes porque eu ponho a foto de um iceberg, aí eu falo assim, a mulher acha que ela falando que está aqui acima da água, o homem está entendendo tudo que está aqui para baixo.
E o homem não tem esse poder de adivinhação. Não, é verdade. Então, essa assertividade em você conseguir ter uma abertura para falar no relacionamento e também na sua vida sexual o que é gostoso, o que não é. E, obviamente, o que vai ser bom para você vai depender de como você foi se constituindo desde pequenininho, as primeiras experiências sexuais, por isso essa preocupação com a história da dedada, sim, né? sim. Das primeiras relações sexuais, a cultura e a religião onde você está inserido, tudo isso vai fazer diferença vai no quão feliz né? você vai conseguir ser no relacionamento e na tua vida sexual. Aline, tem uma... Para quem que deve ler esse livro? Pais. Mais os pais do que os adolescentes? Era essa a minha pergunta exatamente. A minha ideia, quando eu fui fazer o curso aqui no SEDES de psicanálise, eu uma vez brinquei com a professora e falei assim, ninguém deveria ficar grávido antes de entender como forma o psiquismo de um ser humano. Porque a nossa sociedade está com tanta gente perversa no sentido psicanalítico mesmo, ou seja, que mal se importa com os outros. Que falta ética, falta o pensar no outro, né? Só pensa na mentalidade do Gerson, né? Vou tirar vantagem. Tá tão grande porque as pessoas não estão sendo educadas, né, para olhar ao lado. Ótimo. Né? Então eu falo que os pais deveriam ler isso, porque se a gente quer uma sociedade melhor, não só no país, mas como um todo, eu acho que essa conversa tem que começar em casa. Com certeza. Ótimo. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Foi muito gostoso. Eu acho seu trabalho assim incrível. Eu acho que a gente precisa de profissionais como você. Então, muito obrigado por ter vindo, por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento aqui com a gente. Né? Ótimo. Então, continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e até a próxima.